Gravando a nossa aula do dia 8 de setembro de 2020 com a turma do sexto ano a turma mais animada e mais feliz do Colégio Evangélico. Presentes Aline, Ana Clara, Bianca, Duda, Nicolas, Giovana da Mata, Maísa, Mariana, Matheus, Pedro, Lima, Rebeca e Laís. Estou muito feliz com vocês, espero que vocês estejam bem nas provas, na escola, se adaptando bem a essa rotina, que no futuro vocês realmente já vão estar bem mais afiados para fazer os cursos à distância. A minha faculdade ela é semipresencial, significa que ela é metade eu vou na aula, metade eu fico em casa fazendo as aulas. Hoje é terça, Matheus. O Matheus falou aqui no comentário, a aula sua não é agora e nem hoje, é às terças. E hoje é terça-feira, ontem foi segunda. Diz que o Matheus dormiu demais e está achando que é segunda-feira ainda. Já estamos na terça! E nós estamos estudando sobre os heróis da Bíblia. O professor já mandou aí alguns raps para vocês, que agora são aulas programadas, para vocês responderem sobre a história de David, o Davi, que é David em inglês. Tem gente que chama David, outros chamam Davi. O rei Davi, mais conhecido, mas antes disso ele tinha uma trajetória. Vocês sabiam que durante a nossa vida a gente tem uma trajetória? Qual que será a sua trajetória? Uma coisa que, se tivesse me falado, mas eu acabei descobrindo muito cedo, e isso foi bom para mim, que a nossa vida não começa quando a gente faz a faculdade ou quando a gente está no colégio. Na verdade, a nossa vida está sendo construída agora. Professor, como que a nossa vida está sendo construída agora? Por que eu não espero chegar o tempo para eu poder ser o que eu sou? Não. Você está sendo construído agora. Se você quer ser médico, você tem que comprar coisa de médico, brincar de médico, você tem que, os seus canais no YouTube ter relacionado à medicina, você vê uma injeção, você gosta de ver, dar injeção, você tem a ver com cirurgia. O que foi aí, Nicolas? Nada, não, eu esqueci um negócio. Beleza. Eu vi que você tá muito louco aí. Então, na nossa vida, a gente constrói assim. Professor, como que você descobriu que era a sua profissão? Como que você descobriu? A minha vida tinha uma trajetória. Eu, desde os 3 anos, estava na igreja. Eu participava de todos os cultos na igreja. Aí eu comecei a liderar os jovens. Com 16 anos, eu fiz o meu primeiro retiro. Eu que arrecadava o dinheiro, eu que fiz a programação, eu tocava no louvor. Era uma responsabilidade muito grande para quem tinha 16 anos. E aí, professor, quando você fez 18, você tinha, a sua vida era igreja, você tocava na igreja, liderava na igreja, seus amigos eram da igreja. O que era melhor você ser? Um pastor. E aí tinha que estudar para ser pastor, 4 anos, que eu sou batista, e os batistas só podem ser ordenados depois da faculdade de teologia. Aí eu vim para Campo Grande. Com 18 anos, eu me tornei independente, assim como foi o dia da independência ontem. O Brasil se tornou independente, significa que ninguém manda na gente. A gente consegue ter o nosso ouro, nossa prata, nossa floresta. A beleza. E a gente lidera aqui a gente, né? Quando o país não é independente, significa que outro país que tem que governar a gente aqui. Não, a gente tem o nosso próprio governo. Qual será a data da sua independência? Tem gente que se torna independente. Os nossos avós, por exemplo, com 13, 15 anos já saíram de casa. Claro que hoje não é assim, mas hoje a maioria completa 18 anos, vai para a faculdade. Quem mora no interior normalmente vem para a capital. Se você já está na capital, você já tem um benefício, significa que você vai morar mais tempo com seus pais. Agora, quem é de Aquidauana, quem é de Jaraguari, de Coxim, de Dourados, ainda tem bastante faculdade, pode ficar lá. Mas as cidades pertinho aqui, Anhanduí, as cidades pertinhos, significa que você vai ter que vir para a capital. Mas se você já mora na capital,
você já vai fazer a faculdade aqui, porque aqui é a capital. A capital é onde reúne o centro do estado, onde estão as melhores faculdades, o maior complexo de saúde, que é a Santa Casa, onde você tira habilitação, tem todos os bancos, tem cinema, que não tem no interior, tem os shoppings com as melhores lojas e as maiores promoções são aqui. Então, a gente come bem, compra barato, é na capital. Então, se você mora na capital, você está no centro das coisas, onde as coisas acontecem, porque a capital é grande, quanto mais pessoas, mais coisas as pessoas implantam. Por que que existe o Shopping Bosque dos Ipês? Porque tem muita gente em Campo Grande, e aí constroem um shopping daquela magnitude, daquela grandeza. Professor, muito legal, a Bíblia, então, ela abre a minha mente, ela me faz perceber que Deus cuida de mim em cada detalhe, e que tudo que está escrito na Bíblia é para me orientar, para me tornar uma pessoa mais feliz, mais dedicada, uma pessoa mais segura, que tenha paz e consiga fazer boas escolhas e tomar boas decisões. Porque a vida, a tristeza tem a ver com a escolha e com a decisão. E a alegria tem a ver com a escolha e a decisão. Desde que a decisão seja correta ou errada. Se você faz uma decisão errada, você pode ser uma pessoa infeliz. Se você faz uma decisão certa, você pode ser uma pessoa realizada e muito feliz. Professor, tem a ver com o meu salário? Eu posso ganhar 10 mil ou posso ganhar 3 mil? Às vezes o de 3 mil é mais feliz do que o de 10 mil, mas às vezes o de 10 mil também pode ser mais feliz do que o de 3 mil. Desde que essa pessoa seja uma pessoa centrada, não gaste com bebida, não use drogas, não xingue, não bata em ninguém, não seja ameaçado de morte, não namore a mulheres casadas e se envolva com outras pessoas que já têm relacionamento ou comete algum crime que poderá ir para a cadeia. Professor, legal. Então, quer dizer então que a Bíblia ela me prepara para ter uma vida mais plena. Então, ela pega histórias de pessoas reais, que são humanos como nós, que comem arroz, feijão, carne, que sentem dor de cabeça, que fura o pé, que vomita, que faz cocô. Todas as pessoas da Bíblia são iguais a gente? Sim. Então, a Bíblia vai colocar, professor, só as coisas boas, né? Porque, afinal, é a Bíblia. Não, a Bíblia também coloca os erros. Então, professor, eu me espelho nos erros e nas coisas boas? Não, a Bíblia quer que você se espelhe nas coisas boas e previna o erro. Se eu sei que um profeta cometeu algo errado, como Davi, que no dia da guerra, em vez de ir para a guerra, foi tomar banho de sol e viu uma mulher tomando banho de sol, tomando banho, e se encantou por ela, se encheu de prazer e quis namorar ela, mesmo ela sendo casada, significa que a nossa vida, no dia da aula, a gente tem que estar na aula, no dia da igreja, a gente tem que estar na igreja, na hora de dormir, a gente tem que estar dormindo, nos sites que não são permitidos para nós, não é para estar entrando. Então, a Bíblia prevê que você faça as coisas certas na hora certa, no momento certo. Se você está na hora errada, no lugar errado, dá zebra. Por que que alguém morre num tiroteio? Porque está numa festa, vem em volta de madrugada, se encontra com outro drogado, bate o carro, ou briga, leva uma garrafada, ou um tiro, uma facada. Então, quanto mais você se afasta do mal, mais bem vem sobre a sua vida. Legal, professor. Vamos dar continuidade, então, à história de Davi? Vamos. O professor ensinou na semana passada, né, que a monarquia, quem sabe aqui, que o nosso governo é presidencialismo. Mas lá na época da Bíblia existia a monarquia que era o rei. O povo de Israel, que eram todos filhos de Jacó. Legal, professor. Jacó então é Israel? É, porque Deus mudou o nome dele. Jacó significa aproveitador, usurpador. E já Israel significa guerreiro. Ah, professor, então Israel, que existe até hoje, que é um país, eles são um povo muito guerreiro, porque em volta deles tem os maiores terroristas do planeta. E o Israel é um país muito pequenininho. Como que Israel consegue se defender, professor? Ele tem arma. O melhor exército do mundo é dos Estados Unidos, de Israel. A melhor medicina, as melhores empresas estão em Israel.
Mesmo eles sendo tão pequenininhos, sim, significa que Deus deu essa habilidade para eles ser um povo altamente diferenciado, porque eles são o povo de Deus. Deixa eu ver quem mais fez pergunta para depois dessa aula de educação física. Obrigado. Isso mesmo, Mateus, depois da educação física. Aí o Jacó vem, reúne todos os seus filhos, e como naquela época se tinha muitos filhos, 15, 20, 25, várias mulheres eles tinham, eles montavam, professor, quase uma cidade, cada pessoa recebia um nome e construía dentro do país de Israel vários estadozinhos ali, os seus habitantes passavam 10, 20, 30, 40, 50 anos, já tinham 1000 pessoas morando. Isso era uma colônia. Aí vem o Dan, o Efraim, o Benjamim, o Manassés, Issacar, Asser, Naftali, Ruben e Simeão. Juntavam todos esses que eram irmãos de José, filho de Jacó, e montaram o país chamado Israel. Eles viviam em tribos, porque hoje as nossas tribos são os nossos estados. Quem é mineirinho come queijo, fale manso. Quem é do Nordeste, tá difícil, come acarajé. Quem é do Mato Grosso do Sul, come arroz carreteiro, toma tereré e gosta agora de sushi também. Se você é lá do Amazonas, você come peixe pintado, você come o pirarucu. Aí, se você é do Goiás, você é um caipirão, você gosta de sertanejo, lá onde saem as maiores duplas sertanejos do Brasil, né? Se você é do Sul, você toma um chimarrão, fala com R, você passa frio, as casas são de madeira e as cidades são frias. Então, o nosso país, Brasil, é quase um continente. Imagina se cada estado do nosso país fosse fruto de um homem só. Imagina o seu avô. Aí ele casou com umas 4, 5 mulheres e elas foram reproduzindo, e aí hoje já são quase 1 milhão de pessoas vindo do seu tataravô. Ah, então é assim que surgiam as populações, né, professor? Por isso que a gente é filho de Abraão, né? Tem a musiquinha que diz, Abraão tem muitos filhos ele tem, eu sou um deles, você também. Nós todos somos filhos de Abraão, a descendência dele é a maior da terra, Deus prometeu isso para ele. E nós todos somos descendentes de Adão e Eva. Tecnicamente, todos somos irmãos. E aí vem o nosso pai, o papai do céu, como diz as crianças. Ele é nosso pai, então, professor, todos nós somos irmãos. Por isso que a gente fala lá na igreja, a paz do Senhor, meu irmão. Somos irmãos. E aí, quem é de igreja, o povo fala, e aí, irmão? E aí, irmã? Tudo bem? Então, eles escolhiam, eles moravam juntos. Quando tinha falta, todo mundo faltava. Quando tinha abundância, todo mundo tinha abundância. Colhiam trigo, tinham bastante ovelhas, carneiros, bois, bodes e pássaros. Eles comiam bastante pássaros também. Professor, então, com o tempo, eles perceberam que eles eram governados por Deus. Deus dava orientação através dos profetas, dos sacerdotes. Eles construíam um templo, adoravam, queimavam algumas pombinhas e o sacrifício deles, em forma de fumaça, subia até o céu e eles acreditavam no culto assim. Só que, com o tempo, professor, eles foram sendo invadidos, né? As pessoas vinham, os mais pobres invadiam a casa dos mais ricos, pegavam a colheita, batia. E eles perceberam que eles precisavam de um rei presencial. Eles não queriam mais Deus assim, que é espírito. Eles queriam um rei, e aí eles sofreram as consequências. Porque o rei Saul veio, o primeiro rei de Israel foi Saul. Ele era altão, a Bíblia fala que ele era bonitão, fortão. Ele, quando você colocava ele no meio do povo assim, ele sempre era o maior. Saul ficava assim, ó, tinha um monte de pessoas e Saul era o maiorzão, todo mundo baixinho, e ele se destacava ali, o Saul, que ele era muito alto. E aí eles perceberam que o rei tinha exército, tinha soldados, ele tinha as regalias de rei, né, tudo, e aí ia cobrar impostos, se alguém falasse mal do rei, poderia ser ameaçado de morte, ou sofrer um enforcamento, uma decapitação, e aí todas as consequências de um governo terreno, porque o governo era do céu. Olha que legal.
Tá, professor, e aí, o que aconteceu depois então? Aí vem Saul, se torna rei, e aí ele começa a proteger as pessoas, porque tinham soldados e tal. Mas aí, o que significa ter um rei? Lá em 1 Samuel, no livro de Samuel vai contar a história de Davi. Então, eles tomavam os campos e as vinhas, tinha que dar dízimo do produto, que é 10%. A gente faz isso até hoje, né? O Brasil cobra aí quase 40% da gente. A gente paga IPVA, IPTU, conta de água, conta de luz, paga a casa, paga a luz. Lá na conta de luz, pede para sua mãe mostrar um dia, tá assim, taxa de iluminação pública. Toda a iluminação da cidade é pública, mas todos pagamos para ter uma iluminação pública. Aí tem o esgoto, você paga para o seu cocô não ficar na sua casa, para ele descer e ir lá para um centro de tratamento, quando você dá descarga. Ah, professor, então tem muito imposto. Além da gente comprar o leite, vem imposto. Compra o pão, tem imposto. Compra a carne, tem imposto. E a gente paga muito imposto? Paga muito imposto. Todo ano, os pais ficam desesperados. Tem que pagar a escola de vocês. Tem o carro que tem que pagar a documentação, as multas, quando você comete multa, e aí por aí vai. Então, eles perceberam que Saul era um rei mau, Saul se torna o primeiro rei, Samuel era um profeta, e ele vai e Deus reprova Saul. Fala, Saul, você está sendo um rei que você pega os despojos das pessoas, coisas consagradas, eu te peço para você não pegar, você pega. Deus se desagradou de Saul. E aí, mesmo Davi sendo pequenininho, o profeta Samuel vai lá e unge eles. O que era ungir? Eles pegavam um óleo e passavam na testa. Igual aquele filme do Rei Leão. Lembra que o macaquinho passa na testa do leãozinho do Simba? Passava ali na testa deles, um pozinho, mas no caso, passava um óleo. Olha quanta coisa vocês estão aprendendo. E aí, lá em 1 Samuel, capítulo 15, tem o fim do reinado de Saul. E aí, Saul passa a Bíblia inteira ali nesses dois livros de 1 e 2 Samuel, tentando matar o Davi. Ele sabia que Davi era guerreiro, já tinha casado com a filha dele, porque ele tinha matado o gigante, lembra que ele matou o gigante Golias com uma pedrada na testa, cortou a cabeça e ele já era admirado. Ele era muito guerreiro, todas as pessoas que não gostavam de Saul foram morar nas montanhas. E Davi foi morar nas montanhas, e ele então criou um exército. Já viram falar das Farc, esses exércitos que são criados fora do governo? Só que o do Davi era muito mais top, muito mais de Deus. Então, em vários países desses, acontece de um grupo de pessoas se reunirem longe da cidade, do governo, e eles não obedecem às leis e eles montam um exército próprio. Só que é muito arriscado, porque eles têm que se defender. Eles têm que ter armas, eles têm que ter treinamento, habilidades. E Davi tinha tudo isso, ele treinava os seus soldados. A Bíblia fala que os valentes de Davi, eles eram tão bons como soldados que eles acertavam um fio de cabelo com uma lança. É muita habilidade, né? Eram os atiradores de elite daquela época. O atirador de elite, quem já assistiu o filme de Atirador de Elite, sabe que eles acertam a quilômetros e quilômetros de distância. Eles têm que calcular o vento, né? A trajetória da bala, o quanto ela vai fazer de curva para acertar exatamente ali. Então, o atirador não atira nem no alvo. Às vezes, o cara atira na lateral do alvo, ele calcula o vento, tem um assessor dele, um auxiliar ali com um binóculozinho que vai falando 30 graus à direita, 30 graus à esquerda, ao leste, 2 para cá, 2 para lá e pá. Então, naquela época não tinha isso, os valentes de Davi acertavam um fio de cabelo com uma lança. E a lança é difícil, é pior do que a flecha, né? A lança é aquele bastão que tem uma ponta que você joga ela no impulso. Então, é muito difícil acertar algo com aquilo. Eles eram muito bem treinados. Então, Davi era um guerreiro. Ele se tornou, professor, conhecido no mundo inteiro, Davi, até quem não é evangélico, sim, conhece a história de Davi. A estrela de Davi está em outras religiões que não são cristãs, né? Tem seitas que usam o símbolo de Davi. Até a nova era coloca a estrela de Davi de cabeça para baixo e forma lá um simbolismo meio satânico e acabam pegando, porque Davi ele se tornou conhecido em todo o planeta, por todas as religiões e todos os países. Porque ele foi um rei diferenciado. Ele reinou muito tempo, ele era muito guerreiro. A história dele começa na infância, ele matando aquele gigante.
casa com a rainha, e ele venceu muitas batalhas, e o filho dele foi o mais top das galáxias, que foi o Salomão, que a gente estudou semana passada, há 2 semanas atrás, que foi o livro de Provérbios. O homem mais sábio do mundo, e que fez o templo, reformou, fez toda aquela beleza, e ficou aí como o rei Salomão também, que era um dos filhos. Então, Davi se torna um herói, mas durante a vida dele, como eu sempre falei, ele foi pastor de ovelhas, ele matou o gigante, ele se tornou rei, casou com a filha da rainha, não matou Saul, ele teve várias oportunidades de matar Saul. Saul tentou matar eles várias vezes, mas ele não matou Saul. Saul morre, ele assume, e aí ele tem um abuso real, em que ele tem um caso com uma mulher que era casada, com Urias, e no dia da guerra, Davi não estava na guerra, viu a mulher tomando banho, se apaixonou por ela. Como ele era rei, mandou a mulher ir para lá, e aí ele namorou ela. E depois ela ficou grávida, e aí ele pede que o marido dela esteja na frente da batalha. Então o Urias entra na frente da batalha e ele recebe uma lança, morre, e aí não ia descobrir de quem era o filho. Com o tempo descobre quem é o filho, e o pai. A história é revelada pelo profeta Samuel. Ele fala: Davi, eu sei o que você fez, hein? E aí Davi fica desesperado, que era um erro muito grave, né? Além de adultério, quando você fica com uma pessoa que é casada, chama de adultério. E quando você mata alguém, é um assassino. Você acha que Deus ia deixar essa história de Davi, porque ele fez tudo isso? Aí a Bíblia fala: olha, Davi tinha um coração quebrantado e contrito. Mas ele se arrependeu assim de ficar doente, amargo, de ficar com febre, de tanto que ele ficou arrasado. Não era uma coisa que ele queria fazer. Então, durante a nossa vida, a nossa capacidade de se arrepender, ela tem que ser maior do que os nossos erros. Quando você cometeu o erro, no outro segundo você fala: por que que eu fiz isso? Meu Deus do céu, nunca mais vou fazer, eu tenho que pedir perdão aos meus pais, aos meus amigos, como que eu fui trair o meu amigo, como que eu fui falar mal dele, fofocar, como que eu fui capaz de roubar isso de alguém, como que eu fui capaz de dar um soco naquela pessoa, ou trair aquela pessoa, por que que eu briguei na hora do futebol, por que que eu chutei aquela pessoa e ele caiu de boca no chão. Tantas coisas que a gente faz errado, né? Rouba coisas escondidas. Por que que eu fui entrar naquele site com várias pessoas nuas e tá me fazendo mal? E aí eu tô envolvido com coisas ruins. E aí você pede perdão para Deus e você confessa seu pecado, e aí Deus se agrada de você, porque ele percebe que você faz tudo para fazer as coisas corretas, a sua carne te contamina, mas você vai lá e vence ela. Professor, isso é uma aula que legal. A gente está aprendendo a lidar com as nossas emoções dentro de uma escola. Então, é uma aula de ensino religioso. E o professor quer que você seja uma pessoa que busque a Deus, né? Religioso, que se inspire nas mensagens bíblicas. Então, o professor já pediu para vocês lerem um livro de Provérbios, que é muito bom para a sabedoria de vocês, porque vocês são novos e vão viver muitas coisas legais na vida de vocês. Vão dirigir, que é muito legal. Uma das coisas que eu acho mais legal é quando eu tirei minha carteira de habilitação. A minha conta bancária, quando eu tive o meu cartão de crédito, que eu posso parcelar até em 12 vezes, eu vou lá e compro um celular, compro um tênis, vou no cinema com a minha esposa. Aí depois eu casei, que é massa demais você morar com alguém, dormir com alguém e ter a sua casa, né? E poder viajar com a sua esposa. Quando está frio, você dorme abraçadinho com ela. E se você é menino, você dorme abraçadinho com ele. Depois que você se formar, que eu fiz tudo certinho, eu sempre fui uma pessoa que ouvia os mais velhos. Então, eu só casei depois que eu terminei a minha faculdade, porque sempre me falavam isso. E alguns amigos meus, isso aí não tem nada a ver. Casaram, não conseguiram comprar casa. Tem vários que não têm casa até hoje. Não terminaram a faculdade, porque tinham muito trabalho no casamento, né? Tinham que construir outras coisas. Então, termina os estudos, faz a faculdade, termina a faculdade, arruma um emprego, ganha um salarinho ali durante um ano, aí casa, já pensando em comprar sua casa, seu carro, sua moto. Legal, professor. E aí, durante a nossa vida, a gente pode cometer alguns erros, mas a gente tem que evitá-los por tudo, principalmente os erros que não têm perdão. Vocês sabiam?
Por exemplo, se você discriminar alguém, né? Se você for declarado um racista, você pode ser preso. Roubo é preso, assassinato é preso, tentativa de assassinato, desacato às autoridades também, quando você xinga alguém, um policial, um promotor, um juiz, né? Ou até um desacato a um funcionário público, você vai numa agência, em alguma coisa, você xinga a pessoa, você fica mal-humorado, dá um soco na mesa, derruba alguma coisa, você pode pegar 1 ano de prisão. E lá na prisão, você sabe como que é, você vai conviver com gente que é boa, mas tem gente que é muito má e não quer mudar. Isso que é o pior. Você conviver com alguém que é do mal mesmo. Ele fala, você quer mudar? Não. Você é do mal? Sim. Você não vai sair da cadeia, não estou nem aí. E se precisar matar de novo, mato de novo. Tem gente que é assim. Eu demorei a entender que tem pessoas que eles são do mal. Eles não querem e não vão mudar. Então, eles vão fazer tatuagem em você lá, com a máfia, vão te induzir, muitas vezes vão te bater na cadeia. Então, professor, durante a minha vida eu tenho que fazer de tudo para nunca cometer um crime que me leve à prisão. Que você vai ter a ficha suja, né? Para sempre vai estar lá suja. Por isso que o policial pergunta assim, você tem passagem pela polícia? Significa que você passou por lá. E uma vez que você passou e anotou alguma coisa lá, para sempre, professor, até o fim da minha vida vai estar registrado no computador da polícia, até o último dia de vida aqui na Terra. Você pode ver 200 anos. Vamos ter lá, passagem pela polícia, por isso, por isso, por isso. Então, esse sempre foi o maior medo da minha vida. E eu me tornei evangélico muito novo e isso me ajudou a me livrar das drogas, do medo, da angústia, da prostituição, da pornografia, da desobediência aos pais, e eu me tornei uma pessoa altamente sábia e fazendo boas escolhas, sempre tentando fazer tudo o que é certo, cometo os meus erros, mas me arrependo rapidamente, porque eu sempre estou me inspirado na história de Davi. Legal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que vocês se inspirem, que vocês vivam uma vida plena e que sejam bons leitores, tenham atenção concentrada, sejam alunos dedicados e filhos obedientes aos seus pais, porque eles querem o melhor para vocês. Alguém quer falar alguma coisa? Compartilhar alguma coisa que aconteceu essa semana, ou na semana passada, ou nesse mês? Tudo ok? Sendo assim, eu quero ouvir o tchau de vocês, então. Tchau, Nicolas. Tchau, Bianca. Tchau, Joane, Maísa, Matheus, Pedro, Giovana da Mata, Ana Clara, Rebeca, Laís, Pedro, Bia, Ana Paula, Duda. Tchau, professor. Tchau. Tenham uma semana abençoada a todos. Espero vocês aqui também. Tchau. Tchau, professor. Até a próxima aula. Até a próxima aula.